Oi pessoal, bom dia. Aqui é o professor Bartolomeu. Eu estou aqui mais uma vez com vocês para a gente conversar sobre o nosso eixo pedagógico dessa semana, que trata-se da economia, certo? Então eu procurei fazer uma conexão entre os temas relacionados à Primeira Guerra Mundial, que vocês já sabem que aconteceu entre os anos de 1914 a 1918, e a então crise da Bolsa de Valores de Nova York, que ocorreu nos anos de 1929. Essa crise econômica ela aconteceu nos Estados Unidos e ela consequentemente impactou no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então nós vamos ter uma pequena conversinha sobre essa crise, certo? E depois vocês vão responder às atividades propostas e mandar todos os questionamentos para mim. Então roda a vinheta e vamos lá! Tratar de um tema que eu considero de extrema relevância para nós compreendermos o nosso sistema atual, o capitalismo, e as suas formas de conexão, o comércio internacional, enfim. Todas essas questões nós vamos discutir um pouco aqui nessa aula introdutória de hoje, certo? Então vocês observam aí na tela a economia mundial, a crise de 1929 e a Primeira Guerra. Vocês sabem que a Primeira Guerra ela aconteceu entre os anos de 1914 a 1918, onde, por uma consequência daquilo que nós conhecemos como imperialismo, sendo que os países imperialistas queriam cada vez mais avançar em suas influências no globo terrestre, acabaram se chocando uns aos outros, e a guerra foi deflagrada nesse ano de 1914. Só para fazer aqui um pequeno contraponto, pessoal, eu já disse a vocês em aulas anteriores que, apesar de toda a corrida armamentista, apesar da busca por alianças, enfim, os blocos aliados que se construíram durante esse pré-guerra, pré-Primeira Guerra, na verdade, ela veio se deflagrada simbolicamente através do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria. Era por um jovem estudante de um grupo conhecido como Mão Negra, certo? Então, assim, todo o panorama, todo o desenho da Primeira Guerra ele estava traçado. Os países estavam armados, as alianças já tinham sido feitas, mas faltava um motivo. E quando ocorreu esse assassinato, como existiam as alianças, então as declarações de guerra elas foram acontecendo de formas simultâneas. Ou seja, se um país tinha uma aliança com outro país e esse sofreu uma declaração de guerra, obviamente o outro país, através do acordo, também iria entrar nessa guerra. Então foi uma reação em cadeia e em pouco tempo os principais países da Europa eles já estavam mergulhados nessa grande guerra. Então, só para trazer aqui algumas informações adicionais, eu queria lhe dizer o seguinte, que apesar de solidarizar com a Grã-Bretanha, a França e seus aliados, os Estados Unidos eles vão permanecer neutros nos primeiros anos da guerra. Ou seja, a guerra iniciou na Europa e os Estados Unidos aqui na América do Norte ficaram neutros durante o início desse conflito. Isso vai ser muito importante. Vejam só, os laços comerciais com os aliados eles vão permanecer fortes, com a Marinha Britânica controlando os mares. Lembrando que a Inglaterra era o principal possuidor de navios daquela época. E se um país possuía navios, isso significa que ele poderia transportar mercadorias. E o transporte de mercadorias significa lucro. E o lucro, cavalheiros, é o que move o mundo, infelizmente. A Alemanha ela vai tentar romper o bloqueio naval dos aliados com os seus submarinos de alta performance e vão afundar navios militares, mercantes e civis
levantando ainda mais os ânimos para essa guerra. Então, os Estados Unidos eles vão entrar nessa guerra em abril de 1917, ou seja, já do seu final. E o exército dos Estados Unidos eles tinham apenas 130 mil soldados, sem tanques e com poucos aviões. Aí o Congresso americano ele vai aprovar rapidamente o recrutamento para fortalecer as tropas, certo? Então, eu queria que vocês entendessem, aí observando na tela, a nossa tela mágica, a situação dos Estados Unidos na década de 1920. Então repare bem, esse ano de 1920, pessoal, ele vai gerar um colapso das principais bolsas de valores dos Estados Unidos. Isso significa dizer que as vendas elas vão despencar avassaladoramente, acabando ainda mais o comércio americano nessa época. Então as bolsas de valores, que é onde ocorrem as negociações das empresas, das ações das empresas, elas vão cair, levando à bancarrota milhões de pessoas que perderão, milhares de pessoas que perderão seus lucros, suas empresas assim, em questão de pouco tempo. Isso porque com o fim da guerra, no dia 11 de novembro de 1914, vai haver nos Estados Unidos primeiramente o desmonte do aparato militar. Então todo aquele investimento americano que foi feito para alçar ainda mais o poderio militar daquele país, ele vai ser desmontado. Porque os principais representantes teóricos econômicos americanos, eles queriam um retorno do famoso laissez-faire. Esse é um termo francês que significa o liberalismo econômico, deixe fazer, deixe passar. Essa famosa frase que reverberou na França dessa época. Aliás, significa dizer que o capitalismo deveria andar solto, o comércio solto, as negociações soltas, apenas com a famosa mão invisível do mercado controlando e inserindo os contrapesos da economia global. As vendas das armas e das munições elas vão ser substituídas pela venda de alimentos, pela busca e a venda de matérias-primas e os famosos bens de capital. Isso porque necessitavam se socorrer às populações famintas e reconstruir as nações europeias através dos empréstimos volumosos que os americanos fizeram, pessoal. E nisso, com toda essa euforia de investimentos, de busca por mercado consumidor, por compra de matéria-prima, por venda de produtos industrializados, nós vamos ter uma grande e importante onda de progresso nos Estados Unidos da América. Por quê? O que possibilitou, digamos assim? Nós vamos ter, por exemplo, pessoal, uma onda de investimentos monetários. Os bancos americanos vão facilitar os financiamentos com taxas baixas de juros. E os empréstimos eles vão crescer em torno de 25% ao ano. Os proprietários de terras, por exemplo, vão pegar esse capital oferecido pelos bancos americanos, pelo Tesouro americano, digamos assim, e vão comprar cada vez mais terras para aumentar as suas produções, para a demanda tanto interna como externa. Então, se você repara bem num grande fazendeiro, por exemplo, ele produz milho, e o milho é consumido com muito afinco aí nos países europeus, que estão destruídos, obviamente. Ele vai vender cada vez mais. Então ele quer aumentar cada vez mais a produção de milho. Ele vai pegar empréstimos para comprar máquinas, para expandir as suas culturas, os seus cultivos e cada vez mais lucrar. Então a exportação ela será uma grande fonte, uma grande forma de investimento para os Estados Unidos da América. Então, a partir dos anos 20, vocês acompanharem agora na tela, vocês vão saber que os Estados Unidos foram beneficiados pela guerra. Primeiro, porque entraram já no finalzinho dessa guerra, isso significa dizer que os investimentos foram poucos. E segundo, porque eles não tiveram
o conflito em seu território. Então, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista arquitetônico, não houve prejuízos. E terceiro, porque eles venceram a guerra. Isso é muito importante. O que vai se condensar a partir disso? Que eles serão o principal exportador mundial. Ora, nós temos uma Europa destruída, a economia da Europa estava destruída, os Estados Unidos estavam intactos, suas economias estavam a todo vapor, e por isso eles poderiam investir nas suas indústrias, e investindo nas suas indústrias, eles poderiam exportar cada vez mais. E uma vez que um país exporta, ele atrai lucro, certo? O consumo interno vai ser alto, o que também vai ajudar muito na economia. Eles vão ajudar os países com empréstimos, e além da ajuda dos empréstimos, aqueles países que pegaram o dinheiro emprestado, eles vão comprar cada vez mais dos americanos, porque suas indústrias estão quebradas, destruídas. E aí, como eu lhes disse, os territórios que não foram perdidos. Em resumo, os Estados Unidos serão os maiores beneficiados pela guerra, certo? Então vejam lá, só para condensar aqui a nossa argumentação. A destruição da Europa, ela aconteceu, as indústrias foram destruídas, sem indústrias não tem venda, sem indústrias não tem lucro, sem investimento não tem força, sem força não tem influência e sem influência não tem dinheiro. Nós vamos ter aqui na nossa pirâmide que a guerra ela foi causada em território europeu, isso é muito importante. A Primeira Guerra Mundial, ao contrário da Segunda, ela se limitou à Europa, digamos assim. Não houve conflitos em países fora da Europa, certo? A destruição das fábricas, indústrias, está faltando um A aqui. A produção rural daqueles países foram extremamente afetadas. E os Estados Unidos, como eu lhes disse, ficaram intactos, mantendo sua produção, suas vendas e os seus lucros exorbitantes. Então o resumo é o seguinte: os Estados Unidos intactos economicamente e estruturalmente, vão emprestar dinheiro aos europeus, vendem produtos industrializados e agrícolas para os europeus e vão comprar matéria-prima de outros países para fazer esses produtos e venderem. Então o comércio, a economia funciona dessa forma. Eu vou produzir para vender aquilo que eu não possuo e não produzo, e os outros países eles vão comprar aquilo que eles não produzem e vender aquilo que eu não produzo. Então, no primeiro momento pode parecer até complexo de se compreender, mas as relações econômicas elas se baseiam dessa forma, pessoal. Repare nessa foto. Essa foto seria encontrada no blog do Iba Mendes, e ela está aqui retratando o desemprego que aos poucos vai se instalar nos Estados Unidos da América. Aqui são pessoas que estão aqui ociosos, perto de uma estação de trem, porque não possuem empregos. Então o protecionismo europeu, ele se desenha dessa forma, e esse desenho que vocês verão aqui, ele vai impactar diretamente, pessoal, na economia americana. Então repare bem, quando chega na segunda metade dos anos 20, os europeus eles vão começar a se recuperar economicamente. Eles pegaram dinheiro emprestado, investiram nas suas indústrias, estão produzindo agora, certo? Internamente, investindo nas suas indústrias nacionais, como eu lhes disse, e agora vão iniciar um processo de protecionismo. O que isso significa? Repare bem, eu lhes disse agora no começo desse nosso encontro que os Estados Unidos estavam vendendo aos europeus porque as indústrias europeias dos principais países da Europa, seja a Inglaterra, seja a França, seja a Espanha, seja a Alemanha, estavam quebradas, estavam destruídas, certo? Só que de 1918, quando a guerra finaliza, até chegar na primeira e segunda metade dos anos 20,
1920, esses países que anteriormente tinham pegado dinheiro emprestado aos americanos reconstruíram suas indústrias e agora eles podem produzir. Então, se antes eles compravam, por exemplo, ferro dos americanos, agora eles produzem ferro. Se antes eles compravam um rádio dos americanos, agora eles produzem o rádio, digamos assim. Então, se eles produzem, não faz sentido eles comprarem de outros países. Então, eles vão adotar medidas protecionistas. Isso significa dizer que eles estão produzindo para o mercado interno e estão deixando de lançar o seu capital para fora, para comprar mercadoria de fora. Isso segue basicamente a lógica do mercantilismo, ou seja, eu preciso importar mais, exportar mais, na verdade, e importar menos. Porque se eu cada vez mais importar, os meus capitais, eles estão saindo. Eles estão indo embora, certo? E aqui nós vamos chegar, pessoal, por exemplo, ao início da crise. Só que eu vou abrir aqui um destaque para esse American Way of Life, que era o famoso estilo de vida americano. Reparem aí na tela e vamos acompanhar um pouco. Esse American Way of Life, como o próprio nome já diz, sua tradução significa o estilo de vida americano. Que ele foi, digamos assim, um modelo de comportamento que surgiu nos Estados Unidos logo depois da então Primeira Guerra Mundial. E ele trazia a ideia do consumismo, da padronização social, da crença nos valores democráticos e liberais. Trazia uma ideia de vida feliz, de vida vitoriosa, onde a liberdade ela vai definir o jeito de vida, o jeito de viver, certo? E todas essas questões vão trazer uma ideia de compreensão onde os Estados Unidos serão um país superior. Só que essa superioridade que foi real, ela foi trazida pela superioridade tecnológica americana. Possibilitou o consumo em larga escala, com créditos baratos, possibilitando a compra de tudo, de toda a mercadoria que estivesse disponível para venda. Ela era consumida por conta dessa facilidade que existia lá. Então, por exemplo, vai ser um período que nós vamos assistir uma mudança, um barateamento no preço dos automóveis em decorrência do Fordismo que aconteceu na época. Não vou entrar muito nesse assunto, mas Henry Ford, o dono da Ford na época, barateou o preço dos carros e isso favoreceu ao consumismo, a compra desses carros. As TVs, por exemplo, elas surgiram nessa época, os rádios, e essas TVs e esses rádios, eles vão aos poucos inculcar na cabeça dos americanos um padrão de beleza, um padrão de consumo, que vai reverberar também nos anos futuros. Então veja, nós temos esse sentimento do American Way of Life, o padrão de consumismo, como vocês estão observando aqui. Esse consumismo exagerado será possibilitado pelos créditos facilitados, que também favorecerão a abertura de empresas, forte atividade bolsista, ou seja, as muitas empresas terão suas ações lançadas na bolsa, que favorecerão a especulação, e a especulação vai favorecer a compra de empresas, certo? Então, depois de tudo isso, do American Way of Life, desse consumo exagerado, como nós vimos aí anteriormente, nós vamos assistir o protecionismo europeu, que vai impactar diretamente nos americanos. Então veja, o consumo interno americano não daria conta da produção. Deixa eu tentar aqui fazer uma singela comparação. Digamos que uma empresa americana ela vendesse 1.000 carros por mês, 1.000 carros produzidos por mês, sendo que a metade desses carros era vendida à Europa e a outra metade ela era
vendida aqui nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, na verdade, nós estamos no Brasil. Quando a Europa quita suas dívidas aos americanos, investe nas suas indústrias e param de comprar os produtos americanos, e passaram a produzir os próprios produtos consumidos lá, digamos que esses 500 carros não fossem mais comprados dessa determinada empresa, do nosso exemplo. Então, a cada mês, essa empresa iria acumular um déficit de 500 carros sem vendas. Se essa empresa não vende mais esses 500 carros, ela não vai mais produzir esse consumismo exagerado. O American Way of Life, ele vai trazer, pessoal, a consequência, nisso na junta, do protecionismo europeu, que vai levar então à famosa crise econômica. Então, a quebra da Bolsa de Valores, nessa crise de 1929, ela vai trazer essas questões aqui. Em outubro de 1929, a euforia de compras ela foi perdendo sentido e dando lugar para outra euforia de vendas, uma vez que o consumo aos poucos foi diminuindo. Então, repara, o cara tinha sua empresa e a empresa não estava mais dando lucro. Então, ele foi na Bolsa de Valores vender essa empresa. Quando chega lá, os compradores também sabem que a empresa não dá mais lucro. Eles não vão comprar uma empresa que está falida. Então vai ser todo mundo falindo. Olha só, os preços de todos os produtos foram despencando drasticamente, arrastando os investidores com ações nessas empresas, que agora perdiam valores exorbitantes. O dia 24 de outubro de 1929 foi conhecido como a Quinta-feira Negra. A queda das ações gerou uma onda de falências nas empresas americanas. E a crise gerou uma bola de neve em falências generalizadas. Pessoal, isso foi extremamente importante. Veja só, a quebra da bolsa levou à ruína milhões de americanos que perderam suas riquezas em poucos dias, elevando drasticamente a onda de suicídios. Isso foi real. As pessoas elas se suicidaram. Muita gente não conseguia conviver com a ideia de estar falido. Pessoas que eram ricas hoje, amanhã estavam falidas e elas se suicidavam. Infelizmente, isso foi uma constante nessa época que nós estamos estudando, certo? Então, só para deixar um pouco claro, se os americanos eles não vendem, eles também não compram. A bolsa foi quebrada. O Brasil vendia o quê? Café aos americanos. Nessa época que nós estamos estudando, na verdade, desde o Império, o café ele ficou conhecido como ouro negro. O principal produto de exportação do Brasil era o café. Os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, eles eram extremamente ricos por causa, principalmente do café. Então, nós tínhamos o café como a principal mercadoria exportada. E nós vendíamos café aos americanos. Só que os americanos quebrados, eles não compram mais o café do Brasil. Então o Brasil vai entrar também numa crise de superprodução. Vocês vão assistir nas aulas posteriores as medidas que o Brasil tomou para poder tentar superar essa crise. O governo brasileiro comprando os cafés, o excedente do café, para que o preço se mantivesse, estocando esse café em grandes armazéns, esse café se estragando, enfim. E aí nós vamos entrar nessa crise. Os fazendeiros entram na crise. Se o Brasil não vende, o Brasil não compra. Então, assim, por mais que a Bolsa de Valores ela tenha seu epicentro nos Estados Unidos, isso significa que os outros países que interagiam também com os Estados Unidos sentirão os efeitos dessa crise. Por isso que foi uma reação em cadeia. Então, a queda da Bolsa de Valores será, então, a quebra do capitalismo, do sistema econômico, que vai trazer a falência das principais potências do mundo inteiro. Por mais que a Europa ela tenha quitado suas dívidas com os americanos, tenha se reconstruído, aqueles países eles também sentiram os efeitos da crise. E nisso vai surgir as famosas ideologias. As ideologias com
como é que eu posso dizer, como alternativas ao sistema capitalista. Então vocês vão ver o desenvolvimento do comunismo lá na Rússia, que vai gerar a União Soviética depois. Embora que o comunismo ele tenha sido instalado lá em 1917 com a Revolução Russa, a partir das ideias de Vladimir Lenin, certo? Stalin, enfim. A Rússia vai desenvolver mais ainda a sua ideologia comunista. Lá na Itália, nós vamos assistir o fascismo se desenvolvendo como uma alternativa. E lá na Alemanha, nós vamos ter também o famoso nazismo se desenvolvendo. São as ideologias que vão surgir no pós-crise. Certo, pessoal? Então, essa crise do capitalismo, em resumo, ela será uma crise onde os bancos vão quebrar, não recebem os empréstimos, não conseguem propor créditos, as indústrias não produzem mais porque não há mais compradores, não podem pagar os empréstimos e nem os funcionários. E isso vai gerar, então, o desemprego e a crise social de abastecimento. A forte queda do comércio, pessoal, vou voltar aqui. A forte queda do comércio impacta nos fornecedores e credores e por isso vai trazer as falências generalizadas. Tudo bem? Nós vemos aqui lá a crise de 1929. Provavelmente essas pessoas que estão aqui nessa fila para receber os alimentos sejam pessoas desempregadas porque perderam seus empregos com essa crise. Então o cara, se ele não recebia mais o seu salário, ele não poderia mais comprar no mercado. Então ele tinha que depender de uma ajuda nesse momento. Aqui nós vemos uma mãe com seus filhos, provavelmente desesperada, sem perspectivas, apenas sofrendo com essa crise. E aqui nós vamos ver a foto, apesar de estar um pouco embaçada, mas essa foto ela retrata o cotidiano dos brasileiros quando dá crise no café. Aqui são os trabalhadores em um armazém, com o café todo estocado e sem venda. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e até breve. Tchau, tchau, fiquem com Deus e qualquer coisa podem entrar em contato comigo. Abraços.